castrar antes da puberdade é prejudicial? Castre o seu gato que ele vai parar de sair de casa. Castrar só causa problemas, só gera prejuízos, principalmente nos machos, enquanto nas fêmeas não. Meu gato foi castrado e continua marcando, é normal? Recebo uma tonelada de perguntas e algumas são bem complexas associadas à castração. Eu acho que é um dos temas que mais recebo dúvidas aqui no canal. Por isso, nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas perguntas e muitas outras. Algumas eu já respondi diretamente, mas também vou trazer a questão para cá porque tem bastante relevância, é importante a gente propagar o conhecimento. E por isso, nesse vídeo eu vou explicar tudo apresentando os lados nas informações que a gente tem disponível na literatura científica. Sendo assim, conheça o nosso... Sendo assim, começa o nosso segundo episódio do Catiofélia Explica. Eu sou o Passos, estudo comportamento do gato doméstico e já começando a nossa conversa, eu vou deixar o seguinte conceito aqui para vocês. Grave bem essa informação porque ela é a base para a gente entender muita coisa que eu vou responder adiante. O que a gente precisa saber sobre o comportamento felino? O comportamento, de uma forma geral, não só dos gatos. O comportamento de um animal, ele é influenciado por alguns fatores. Fatores ambientais, genéticos, fisiológicos e também baseado na experiência que o animal teve ao longo da vida. Alguns dos comportamentos dos gatos já estão gravados na essência, ou seja, já está presente ali na sua genética, está gravado. O gato, então, ele já nasce sabendo, já tendo conhecimento desse comportamento, só que ele precisa ser aprimorado à medida que o animal vai obtendo mais experiência ao longo da vida. Ou seja, ele tem o comportamento ali gravado em si, mas ele precisa ser refinado. E dentre os comportamentos que já fazem parte do gato estão os comportamentos associados à caça, o comportamento reprodutivo, a marcação e a autolimpeza. Portanto, grave isso. Agora que você recebe esse conceito, vamos às perguntas. Pergunta 1. Essas aqui que eu vou começar são dúvidas mais gerais que eu recebo e eu acabei juntando numa coisa só, tá bom? A partir de que idade castro meu gato para ele parar de sair? A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: castração não impede o gato de sair de casa. Isso é um mito. Passos, mas eu castrei meu gato e ele não sai de casa. Ele é super tranquilo depois que eu castrei. Ótimo! Se o seu gato não sai, mesmo com a possibilidade dele sair, ou seja, se a sua casa tem possibilidade, oferece algum tipo de rota de fuga e o seu gato ainda não sai, isso na verdade tem a ver com a personalidade do seu gato, de ser mais caseiro. Ele não tem uma característica tão exploradora que é super forte em muitos. Te garanto, ele não sai, não é porque foi castrado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Duas coisas que a gente tem que entender sobre gato é que os gatos são animais muito curiosos e exploradores. Isso é uma característica que faz parte deles. Outros são mais curiosos, bem exploradores, outros tendem a ser menos. Os machos, em geral, eles tendem a explorar mais, enquanto as fêmeas elas tendem a ser mais fixas no território quando comparado aos machos. Não é regra, mas se trata de uma tendência. E por que a castração não impede do gato sair? Porque a castração ela vai apenas inibir os comportamentos sexuais. Sair não tem 100% a ver com o comportamento sexual apenas. Porque se a castração impedisse o gato de sair, pode ter certeza que ele não sairia desde filhote. Se deixar o gato desde pequeno, ali por volta, a partir dos 2, 3 meses, ali mais ou menos, normalmente ele já demonstra interesse para dar uma voltinha, para explorar, para expandir esse território. E nessa faixa etária da vida, o gato ele ainda não cruza. O gato ele vai sair também para explorar, para expandir o território, controlar os arredores, as bordas do seu próprio território, para caçar, porque caça é algo legal, os gatos gostam de caçar. A castração só vai impedir que ele saia em busca de parceiros sexuais, mas não vai impedir que ele saia para realizar outras atividades se ele quiser. E isso eu posso dizer pelo meu próprio gato. Meu gato ele foi castrado com 6 meses, não desenvolveu os comportamentos sexuais, mas se deixar, se
a casa não tivesse cuidados, ele fugiria, porque é dele, ele gosta de explorar. Então é muito importante a gente acabar com esse mito, porque o que eu vejo também dessa disseminação, dessa informação, principalmente nos grupos, não é brincadeira. Portanto, repassem essa informação adiante. Castração não impede que o gato saia, interrompe os comportamentos sexuais. O que impede o gato de sair é cuidar da segurança da casa. Muros altos, com mecanismo de antifuga instalado, telas nas janelas e, em alguns casos, também nos portões, se houver necessidade, e é isso que vai impedir o gato de sair. E a partir de qual idade a gente pode castrar? Normalmente, as castrações são realizadas em fêmeas, aí, em média a partir dos 4 meses, e nos machos, normalmente, a partir dos 6, que são as faixas que o gato, as faixas da vida, que o gato ainda não está executando os comportamentos sexuais, mas vai começar a executar. Ele já começa a estar apto, mas ainda divergem muitas opiniões. Estou passando a fase que normalmente ocorre, mas o ideal é você sempre conversar com o médico veterinário responsável, porque ele vai te orientar melhor sobre a época que ele julga mais adequada ao seu animal. Até porque, assim como os seres humanos que não são todos iguais, os animais também não são. Os gatos também não são todos iguais. Tem que considerar o biotipo, a saúde, a raça, tem que considerar o gato em si. Agora, diante disso, a gente vai para a nossa segunda pergunta, pessoal. Essa também ainda é mais geral, mais à frente eu vou entrar também nas específicas. Meu gato foi castrado na idade certa. Nunca teve acesso à rua, mas continua marcando ou executando comportamentos sexuais. É normal? Como eu evito? Um gato, mesmo castrado antes da puberdade, pode sim marcar, independente de qualquer coisa. Pode ser normal. Lembra que eu falei que o comportamento de marcação já está gravado? Faz parte da essência do gato, está ali na sua genética. O gato já nasce sabendo, lembra? A marcação, gente, não tem apenas relação com comportamento sexual. A primeira e a principal via de comunicação dos gatos, ela é olfativa. E o gato marca também para se comunicar com outros gatos, para mandar mensagens para outros gatos. Com a castração, a marcação ela normalmente acaba reduzindo ou zera, porque boa parte dos motivos que levam o gato a marcar é para avisar outros gatos que ele está disponível para a reprodução. Mas, por exemplo, se houver um gato que costuma circular nos arredores da casa, um gato que mora com você, mesmo castrado, antes da puberdade, ele pode sim marcar, porque ele pode se sentir ameaçado por esse outro gato que está circulando em volta. Ele marca para avisar. Olha, fulano, não passe por aqui. Não ultrapasse esse limite, porque esse pedaço aqui do território já é meu. Mas Passos, não tem gato aqui circulando ao redor, mas ainda assim meu gato marca. Aí existem duas possibilidades. A primeira é que pode ser um gato que você não enxerga, que você não vê. E o gato, ele tem a capacidade de detectar outros gatos a quilômetros de distância por conta do cheiro. E a segunda possibilidade é que moram também outros gatos na sua casa. Se moram outros gatos na sua casa, você deve considerar esse ponto. Porque se você tem mais de um gato, ele pode estar marcando porque há um problema de relacionamento aí entre os felinos de sua casa. E você precisa solucionar isso. Precisa ser investigado para resolver. E aí eu recomendo que você busque a ajuda de um profissional especializado em comportamento animal, em comportamento felino. E também tem outra coisa. Eu lembrei de uma outra coisa agora. Às vezes, uma castração ela pode ser mal sucedida. Às vezes, fica algum vestígio do tecido ou o testículo em si, ele não desce. O que a gente chama de criptoquidia. Isso faz com que o gato continue produzindo testosterona. E os hormônios sexuais que são responsáveis por esse comportamento sexual estarão ali a mil. O gato vai desenvolver e vai executar também. Então, mesmo que o gato ele tenha ali um testículo escondido e ele tenha sido castrado, por influência da testosterona, ele vai executar os comportamentos sexuais.
incluindo a marcação de território. Pode ser um dos motivos. Sendo assim, o que é que a gente aprende aqui? Castrar antes da puberdade reduz ou inibe sim as chances de marcação. Castrar depois da maturidade, segundo a literatura científica, reduz ou inibe em torno de mais ou menos 90% dos casos dos gatos que já costumam marcar. Porque normalmente eles param sim. Mas sim, existe uma pequena parcela que continua. E falando por mim, meu gato ele já tem 2 anos e ele nunca marcou com nenhuma finalidade. E agora vamos entrar nas perguntas mais específicas. Pergunta 3. Essa é interessante e eu vejo que muita gente faz a mesma coisa. Tive um gato que foi castrado filhote na época em que a veterinária orientou. Ele demarcava território e quando a minha gata estava no cio, ele ficava o tempo todo com ela. Faziam tudo. O ritual de acasalamento e quando ela não estava no cio, ele saía à noite, brigava, voltava machucado, agia como se não fosse castrado. E se estivesse tudo fechado, chegava a se jogar nas janelas para sair à noite. E na dúvida aqui desse tutor, o gato ele fala que não houve uma castração mal sucedida, que inclusive ele passou por 2 cirurgias e não houve resíduo, não houve nada. O que é que pode ser? Para começarmos a nossa conversa aqui, eu já vou dizer qual é o erro. Porque o gato mesmo castrado, antes da maturidade, o que tecnicamente faz com que ele não desenvolva os comportamentos sexuais, porque ele marca e tenta cruzar. O erro está em não ter castrado a gata. Simples assim. Vamos lembrar do nosso conceito de novo. O comportamento sexual ele já está gravado no gato. E o que acontece? No padrão normal, a presença dos hormônios servem de gatilho para o gato começar a executar os comportamentos associados à reprodução, os comportamentos sexuais, bem como procurar sair para disputar fêmeas, e no caso das fêmeas sair para encontrar machos. Com a castração, os índices de testosterona desses hormônios sexuais não ficam elevados, o que não vai gerar esse gatilho de ir em busca de um parceiro, de sair para isso. Porém, quando uma gata ela entra no cio, ela também libera alguns feromônios que são detectados pelo gato, que acabam realizando a seguinte comunicação: olha, eu estou aqui disponível para reproduzir. Venha até mim, vamos namorar, eu estou disponível. E como o comportamento já está gravado e a ação dos feromônios ali presentes vão desencadear uma resposta no cérebro do macho, fazendo com que ele execute esses comportamentos associados à reprodução, os comportamentos sexuais, mesmo sendo castrado. Isso significa que ele vai marcar, que ele vai tentar cruzar mesmo sendo estéril, vai querer brigar com outros gatos para disputar a fêmea e etc, 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 etc. E isso também está presente nos estudos. Portanto, não adianta a gente castrar apenas o macho achando que vai ficar tudo bem, pois só o fato de sentir o cheiro de uma gatinha ali no cio pode desencadear uma resposta. Portanto, saiba que a gente tem que castrar os dois, porque esse risco de desencadear a resposta ele existe. Agora, se literalmente seus gatos cumprem todos os pontos que eu citei e ainda por cima não há fatores ambientais envolvidos, como um ambiente que é pouco enriquecido e essas coisas, e há problemas de execução do comportamento sexual, como tentativa ali de monta em alguns objetos, como também na sua perna, masturbação, porque sim, os gatos podem se masturbar, pode ter um problema de saúde envolvido nesse caso. Aí nessa situação, você tem que levar ao médico veterinário para conseguir obter o diagnóstico. E agora a gente vai para a nossa pergunta de número 4. Essa é a penúltima. E eu juntei 2 perguntas de 2 pessoas, porque há uma certa similaridade no que eu vou responder. Passos. Li em algum lugar que a castração realizada precocemente pode estar realizada a problemas renais. Você já ouviu ou estudou a respeito? A mesma explicação. E a outra pergunta essa é de outra pessoa. Ouvi falar que é bom castrar o macho a partir dos 11 meses para não prejudicar o desenvolvimento do órgão genital.
e, consequentemente, ter algum problema urinário. Isso procede? Castrar antes dos 11 meses atrapalha o desenvolvimento do órgão genital? Essas são excelentes perguntas e eu posso dizer que é algo que é muito discutido atualmente no meio científico. E o que é que eu posso falar a respeito? Primeiro, vamos ao problema central, que são os problemas urinários. Antes de tudo, já adianto a vocês que o gato, só por ser macho, ele já é mais predisposto a ter problemas urinários, independente de ser castrado ou não. Porque os problemas urinários têm muito mais relação com a anatomia do gato macho, por isso não é tão comum nas fêmeas. Reparem que o pênis do gato, ele parece um triângulozinho. Ele tem um formato assim meio de pirâmide. Isso faz com que a uretra ela sofra maior estreitamento e o canal vai ficando cada vez mais fino. Tão fino que se cair um grão de areia ali e tapar, o gato já corre risco de obstruir. E para piorar, o gato ainda tem um osso vestigial peniano, que dificulta ainda mais a situação. E segundo os estudos que eu li, a diferença no tamanho do diâmetro da uretra entre gatos castrados ou inteiros, isso independente de quando foram castrados, é a mesma coisa, não tem diferença. Muita gente faz essa relação de gato castrado com castrado antes da puberdade, como se fosse um requisito como predisposição para obstruir, mas até o momento presente na literatura científica não há comprovação, não há associação dentre o máximo de estudos que já li até então. Pode mudar no futuro, caso seja comprovado. Até então, podemos dizer que é um mito. E caso algo mude, caso surja alguma novidade, eu vou produzir um vídeo aqui no canal atualizando vocês a respeito. Entretanto, tem estudos que afirmam que as chances de desenvolver um problema no trato urinário, ele depende da idade também. E outros autores dizem que as chances são maiores em gatos que foram, na verdade, castrados após a puberdade, em comparação aos que foram castrados mais cedo, antes da puberdade. Mas ainda não há um consenso no meio científico. Então, resumindo, problemas no trato urinário ela é uma questão que também tem causas multifatoriais, não é só por conta de castração. É necessário que a gente tenha em mente que nós devemos cuidar da dieta do nosso gato. Um gato, ele já é mais predisposto a não beber água, ou beber muito pouco. E isso já potencializa os riscos de ter problemas urinários. Por isso, devemos estimular a hidratação. Façam seus gatos beberem mais água. O gato ele gosta de água fresca e corrente. Se a água for fresca e corrente, eles tendem a beber mais água. Então instalem fontes, instalem bebedouros, porque isso ajuda o gato a beber mais água, isso incentiva. Cuidem também da alimentação de seus gatinhos. Não deem alimentos com alta concentração de sódio, que tenha corantes, que possa ser prejudicial à saúde. Tem que cuidar disso, pois se seu gato beber pouca água e ainda consumir esses tipos de alimentos, vai ter problema, porque não vai haver uma filtração adequada e vai haver um acúmulo dessas substâncias que podem provocar e resultar em cálculos. Outro fator também que a gente tem que levar em consideração, que às vezes não é levado, é o estresse. A gente tem que cuidar para o gato não se estressar tanto, porque um ambiente muito estressante em casa, se seu gato vive muito estressado, ele também vai ter chances de ter problemas, de obstruir, de ter problemas urinários. Uma rotina que é ruim, porque a carga de estresse fica tão elevada que pode aí atrapalhar as funções fisiológicas de algumas partes do organismo, e isso inclui, inclusive, essa região do trato urinário, que pode gerar um bloqueio. Um ponto essencial que nós devemos também cuidar é prevenir a obesidade. Controle a alimentação dos gatos de vocês. Estimulem o exercício físico. Se o gato ele tem uma vida sedentária, aumenta mesmo os riscos também de ele ficar acima do peso. Exercitem o gato de vocês. Muita gente acha fofinho o gato gordinho, mas a obesidade em gatos gera muitos problemas graves. E fazer um gato emagrecer é uma tarefa bastante árdua. Então trabalhe na prevenção, que é muito mais tranquilo. Brinque com seus gatos,
porque isso é uma forma de estimular o exercício físico. Enriqueça o ambiente, porque dessa forma o gato de vocês será mais ativo. Porque um gato que passa o dia inteiro dormindo, porque assim, o gato ele realmente dorme bastante, mas não é mais da metade da vida dele só dormindo. O gato ele tem coisas para fazer. Se ele tivesse vivendo na natureza, ele teria várias atividades. Dentro de casa, como ele não tem essa preocupação que ele teria na natureza, isso já deixa ele mais predisposto a ser sedentário. Então a gente tem que estimular. E a outra questão, né? A castração antes dos 11 meses pode atrapalhar o desenvolvimento do órgão? Atrapalhar em que sentido? Fica aí a questão. Porque eles podem sim ficar com os órgãos um pouco mais infantilizados, porque a ação dos hormônios sexuais, eles atuam também no amadurecimento desse órgão e no desenvolvimento do animal em si, do seu crescimento. Nos machos, por exemplo, eles desenvolvem aqueles famosos espinhos que tem ali no órgão. Mas quando o gato ele é castrado, mesmo depois, esses espinhos eles tendem a regredir, sem a ação da testosterona, sem a presença elevada. Porque esses espinhos, até onde eu sei, não têm importância relevante. Eles estão ali presentes apenas para estimular a ovulação na fêmea durante a penetração. Então, como o gato ele é castrado, não faz mais sentido e sem a presença do hormônio, reduz, né? Atrofia. Contudo, sim, existem estudos que dizem que gatos castrados antes, sem a ação da testosterona, do estrogênio, dos hormônios sexuais, eles tendem sim a apresentar um atraso no crescimento. Porque esses hormônios eles acabam auxiliando no amadurecimento das fíceis em ossos mais longos. Mas isso não quer dizer que não amadurece. Vai levar muito mais tempo, na verdade. Mas eles fecham. Porém, mais tarde. Dentre os efeitos que está em discussão na ciência, é que eles avaliam por esse ponto de que castrar cedo pode deixar o gato mais suscetível a fraturas. Isso que foi sugerido, já que demora para ocorrer esse fechamento. Entretanto, tem estudos que dizem que não tem relação nenhuma com a outra. Que mesmo castrado depois e fechando mais rapidamente, o gato ele é propenso a ter a sofrer fraturas. Então, não sei, gente, é algo que está sendo discutido. Mas é importante também a gente saber de uma outra coisa, que a castração antes da puberdade já é comprovado que reduz drasticamente as chances de desenvolver uma tonelada de doenças. Muitas doenças mesmo, a castração antes ela é capaz de prevenir. Câncer de mama, de próstata, no útero, asma, gengivite, enfim, uma série de doenças. Se você castrar depois da maturidade, pode reduzir as chances também. Mas as chances de desenvolver ainda serão relativamente mais altas, comparado aos gatos que foram castrados antes, em que a chance é reduzida de uma forma assim extremamente alta. A literatura científica afirma que a castração não está associada apenas ao aumento de problemas, mas sim, na verdade, na redução de muitos. Então, resumindo, problemas no trato urinário é uma questão multifatorial. A castração antes da maturidade tem alguns pontos negativos e tem seus pontos positivos. Eu acho que cabe você colocar na balança, ver os maiores prós e os contras e constatar o que você acha que complicaria demais na sua vida e na vida do seu gato. As questões, as coisas que estão relacionadas à castração tardia, ou castração pré-puber, eu tenho a minha opinião, mas como eu disse, a ideia do vídeo não é influenciar, é apresentar os lados e a partir disso vocês avaliarem, tirarem as conclusões que forem mais adequadas. E aquela questão, conversem aí com o médico veterinário de vocês, porque ele sempre vai saber orientar melhor, porque tem que levar outras considerações, como eu disse, a biologia, o biotipo do gato, a raça, a idade, um monte de coisas. Então, o veterinário vai te auxiliar, mas é importante que você tenha esse conhecimento para conversar na hora, tá bom? Mas eu vou trazer uma reflexão muito importante. Temos que pensar, gente, no seguinte:
que existem muitas pessoas que não tomam os devidos cuidados. Vamos ser sinceros, existem tutores que não são tão responsáveis assim. Isso é inerente do ser humano, isso acontece com muita gente. Tem pessoas que são mais conscientes, tem outras pessoas que não são tão conscientes assim. Aí o animal vai à rua, pode contrair uma série de doenças, pode causar riscos, tanto para a saúde, para a vida das pessoas, porque pode causar acidente de trânsito, ele mesmo pode ser acidentado, pode ter crias indesejadas, e muita gente pega as crias e abandona na rua. O índice de abandono aqui no Brasil é extremamente elevado. Tem um estudo publicado ano passado que mostra que o Brasil ficou em 4º lugar no ranking de animais abandonados nas ruas. Isso valendo cachorro, gato, aves, mais de 100 milhões de animais abandonados, é muita coisa. Aí isso gera um problema de superpopulação, ainda mais que gato reproduz muito rápido e tem muitos filhotes em uma só ninhada, e vai gerar problemas com zoonoses. Então, os gatos na rua, eles impactam também no ambiente, pois eles caçam aves, e isso pode ajudar a colocar uma espécie em risco de extinção, elas mesmas podem ser extintas, porque o gato ele não é um animal nativo, ele é um invasor, é uma espécie exótica, então ele não deveria ficar circulando por aí. E a ausência de uma espécie nativa, ela pode causar um desequilíbrio ambiental, pois existem outras espécies que dependem dessa, podem desaparecer junto. E outras que eram controladas por essa espécie que desapareceu, elas podem se tornar pragas. A gente tem que lembrar também que os gatos, como eu disse, não são nativos, e isso pode causar uma série de desequilíbrios. E a questão também de incomodar, porque um animal ele também vai incomodar os vizinhos. E assim, um vizinho ele tem todo o direito de não gostar de animal, e por isso, pelo fato de não gostar, ele não tem. Então, a partir do momento que o nosso animal também incomoda o outro, seja por conta das vocalizações excessivas típicas do cio, que a gente sabe como é uma gata quando está no cio, ou se o animal sai, a gente tem que lembrar que o gato, quando ele vai na casa de alguém, ele pode eliminar naquele ambiente, pode destruir plantas, objetos dessa pessoa, e isso é justo. Porque um vizinho que não gosta de animal, ele já evita ter, justamente porque não gosta e também não quer ter esses problemas de ter que limpar dejetos, ou ter suas plantas ou bens destruídos, é um direito dele, não é justo. O nosso direito ele termina a partir do momento que a gente começa a invadir o direito do outro. E outra coisa, tem um animal inteiro e a gente impede que ele cruze. Em alguns casos, alguns animais eles podem levar isso tranquilamente, podem não se importar, mas outros eles podem apresentar uma frustração por não vivenciar essa experiência de não poder cruzar e ter cria. Eu já conheci casos em que o tutor tinha um animal não castrado e que, mesmo entrando, o animal, no caso a fêmea, ela não queria macho nenhum por perto. Ela não queria ser mamãe. Enquanto para outros pode ser incômodo. Então, assim, isso pode ser cruel para alguns se sofrerem dessa impossibilidade de namorar. Então, na verdade, assim, diante disso tudo, fica realmente uma reflexão. E eu acho que esse vai ser o vídeo mais longo do canal. Então, fica essa reflexão para vocês. Vocês podem deixar nos comentários o que é que vocês pensam a respeito, o que é que vocês acham melhor no ponto de vista de vocês, quando deve castrar, antes, depois, o que é que, baseado nos conhecimentos que eu trouxe, quais foram as melhores conclusões para você. Esse Catiofera Explica, como eu disse, ele ficou muito longo, que a ideia era de eu falar de outras coisas aqui também, mas o tema castração rendeu, e por isso vamos ter um episódio 3, onde falarei sobre tocas, onde falarei sobre alimentação e várias outras dúvidas recentes que vocês deixaram aqui no canal. E o episódio 3 sai na semana que vem, também na quinta-feira, certo? Bom, nada mais a declarar, até o próximo vídeo.